agradecer mais uma vez ao, ao Necro por se disponibilizar e começa as hostilidades. Obrigado, até já. Pronto, então o objetivo disto não é que vocês saiam daqui a serem programadores exímios em Assembly, porque não vão ser, mas é conhecerem as cenas principais do Assembly, como podemos usar isso sem ter uma grande dificuldade em algumas coisas que podem estar relacionadas com o hacking e vocês perceberem que têm mecanismos simples que podem aprender por vocês próprios, com a ajuda do ChatGPT ou com o que quiserem, com algumas ferramentas que já vêm no sistema e verem os benefícios do Assembly. Eu não sei o vosso conhecimento do Assembly, vou assumir que não sabem muita coisa, mas também não vos vou dar seca, porque isto, sabem que o Assembly tem muitos pequenos quirks, a gente não vai explorar tudo, mas para não vos dar uma grande seca e isto não ser chato, vamos inclusive tentar que isto seja interativo, onde vocês possam fazer perguntas a meio, ou se tiverem alguma questão, eu também vos vou fazer algumas perguntas, só para vocês, para não adormecerem em frente ao teclado. Mas vamos começar com os registros. Eu não vou estar aqui a dar os 500 registros que existem. Vou dar aqui o nome de 2 ou 3, só para vocês perceberem como é que isto funciona. Eu fiz aqui um boneco. Eu vou apresentar aqui em bonecos no terminal, porque é mais fácil de estar a saltar de janelas para janelas. Em processadores novos de 64 bits, os registros têm os nomes R e depois o nome do registro. O R quer dizer register e todos os registros de 64 bits começam por R. São o RAX, o RPX, o RCX, o RDX. Cada um tem uma função. Todos eles, ou quase todos eles, são genéricos, mas alguns têm funções particulares. Num processador de 64 bits, a parte baixa do registro de 64 bits, do RAX, por exemplo, que é o que está aqui no boneco, também tem uma parte de 32 bits. Ou seja, se dividimos os 64 bits em dois, temos 32 bits na parte alta, temos 32 bits na parte baixa. Esses 32 bits, o registro de 32 bits chama-se EAX. O E é de Extended. Ok? O R é de Register, o E é de Extended. Este registro de 32 bits também se divide em dois registros. Tem a parte High e tem a parte Low. A parte High não serve para nada, ou seja, serve para o registro EAX, mas a parte Low é o registro AX. Ok? O registro AX é um registro de 16 bits, porque como está a 32 bits, são 16 bits. E o registro de 16 bits AX também é dividido em dois. Tem a parte alta, que é o AH, que é o AI, e a parte baixa, que é o AL, que é o ALOW. Ok? Portanto, esta é a parte importante que vocês têm que perceber dos registros, que tudo começou ao contrário, né? Nós estamos a fazer o caminho de 64 bits para 8 bits, mas tudo começou com o A e o L, e depois passaram para o 16 para o AX, e depois a seguir vieram versões novas de 32 bits, introduziram o EAX, que estendia o AX, por isso é que se chama Extended, e o 64 bits agora é o RAX. Ok? Estão a perceber? Há aqui alguma dúvida? Não? Deduzo que não. Se tiverem questões, Eu tenho. diz. Ou seja, tu tens vários registers, não é só o RAX. Certo. Todos Esse só eles, estás a todos dar um eles exemplo. sofrem, todos eles sofrem da mesma regra. Ok. O BX funciona da mesma forma. Tens o RBX, que também tem a parte de 16 bits, que é o EBX, e tem a parte de 16 bits, que é o BX. E depois tem o BH e o BL. Ok? Sofrem todos a mesma coisa. Há aqui só uma pequena diferença, que é nos 64 bits, o 64 bits acrescentou registros novos, enquanto nas outras versões os registros eram mais ou menos os mesmos, era o AX, o BX, o CX, o DX, blá blá blá, o RP, o IP, o RIP, desculpa, não é o R é 64 bits, o EIP, o ESP, os 64 bits adicionaram registros novos, tem o R8 até o R15, se não estou em erro, ok? Esses registros não existiam nas outras arquiteturas, só começaram a aparecer a partir dos 64 bits. E que funciona da mesma forma. Tens o R8 de 64 bits
A parte baixa do R8 é o E8 de 32 bits e depois a conversa é sempre a mesma para baixo. Cada registro, Obrigado. eu não vos vou dizer todos, mas pelo menos 2 ou 3 que são importantes. Cada registro tem uma função. O A é de accumulator, quer dizer que o A serve para fazer contas e para guardar os resultados. Ou seja, do ponto de vista da hardware, ele está feito para ser mais eficiente a fazer contas que os outros registros. Pode ser feito com qualquer um, mas o AX ou o RAX é que é o registro feito para fazer contas e para fazer o return de values. Ok? Já vamos ver mais à frente o que é que isso quer dizer. O BX é um General Purpose Register, ou seja, ele dá para quase tudo. O CX, por exemplo, é um counter, por isso é que se chama CX, é o Counter Register. E o DX é o Data Register. O data normalmente é para multiplicações, também serve para ser um argumento de uma função. Já vamos ver mais à frente o que é que isso quer dizer. Mas pronto, isto só para vocês entenderem que, embora os registros deem para fazer quase muitas coisas, cada um tem uma função mais específica do que os outros todos. Ok? Pois há uns que são mais genéricos. Depois, vocês têm a memória. Eu não sei se já alguém viu a memória, sabe como é que a memória do computador funciona. Se calhar não. Da perspectiva que tu vais explicar, eu acho que não. Não, sabes de certeza, porque a perspectiva que eu vou explicar é bem da básica. E às vezes a gente complica bué, só tenho que ver qual foi o nome que eu dei isto, man. A memória não é nada mais do que isto. Quando vocês dizem que tem 1 GB de RAM, tem 1 bilhão de bits, de 1 bilhão de bytes, que são 8 bits, ok? E 8 bits, que é um byte, é o mínimo que vocês conseguem ter. Eu estou-vos a dar estes conhecimentos porque se vocês quiserem perceber Assembly, vocês têm que perceber alguma destas coisitas. Eu não vou demorar muito tempo aqui, vocês vão ver que isto são conceitos bastante simples de entender, mas têm que entender isto, porque senão vão ter dificuldades em acompanhar uma série de coisas. A memória é como se fosse um arranha-céus com bytes, sendo que o último byte é o último número disponível da vossa memória. E o mais baixo é o 0. Ok? Cada byte pode ser preenchido com o dado que vocês quiserem. Ok? Não sei se já conhecias isto, né? Isto é básico demais. Mas Sim. às vezes não é evidente, às vezes a gente complica. Ok? O slot 0 pode ser considerado o address E 0. cada slot tem um endereço. Exatamente. Isso. O Sim, slot mas 0 é o address ouvir 0. essa explicação de quem sabe deixa as coisas mais claras quando uma pessoa sabe isto, mas se calhar sabe mais tremido e é só para ter aquele baseline. Certo. Tu aí, tu aí Diz-me. falas em bytes, ou seja, esses bits ainda vão ser divididos em mais bytes no mesmo slot, é isso? Não. 8 bits é o mínimo para construir um byte. Menos que 8 bits já não se chama um byte. Ok? Um byte normalmente pode ser dividido em 2 de 4 mais 4. Mas isso é um nimble. E normalmente do ponto de vista de programação chama-se nimble. Quando se divide um byte, que são os 8 bits, fica 4 bits para um lado, 4 bits para o outro. Cada bloco de 4 bits chama-se um nibble. Vou-vos fazer uma pergunta. O que é que o CPU tem lá dentro? Vocês sabem? Okay. Transistores? Não, isso é o hardware. Mas o CPU, se calhar vocês têm uma ideia errada do CPU, porque normalmente na gíria diz que o CPU é aquela caixinha preta do processador e as coisas só acontecem lá. Mas o CPU lá dentro tem 3 blocos principais. Um dos blocos é os registros, ok? Esse é um bloco principal, que é uma RAM interna que está muito perto do segundo bloco, que é o Control Unit. O Control Unit é o que faz a interface entre as memórias, entre os registros e o terceiro bloco, que é a ALU, que é a Arithmetic Logic Unit. A ALU, que está dentro do CPU, é desenhada para fazer contas e operações lógicas, como o AND, o OR, o XOR, a multiplicação, a soma, a subtração. Os registros são uma memória que está muito perto do computador e é usada. Pedro, podes só baixar o som ou pôres mudo quando não estás a falar porque houve-se feedback? Ok, obrigado. A ALU é o que faz as contas. Os registros é uma memória muito perto do CPU para ser rápida. E o Control Unit é a parte responsável. Na gíria que vocês usam de CPU, a Control Unit é o CPU. A Control Unit é o que fala com a memória externa, com a RAM, e com a ALU,
e com os registros, ok? Isto é o interior de um CPU, de forma simplificada, ok? Porque é que existem os registros internos? Porque aceder à memória é muito mais lento do que aceder aos registros do CPU. Aceder à memória, para vocês terem uma noção, é cerca de, acho que é 70 ou 100 vezes mais lento. Estás a Parece falar rápido. da caixa do Não estou a CPU, falar da é caixa, isso? estou a falar dos registros. Os registros nem são a caixa, ok? Ok. Os registros são uma memória. Se vocês vissem o zoom do CPU, considerem que o registro está mesmo ao lado dos transistores que faz as contas e processa os dados e os sinais, ok? Portanto, o interface entre estes dois devices é quase instantâneo. Eles estão ao lado um do outro e conseguem falar um com o outro sem haver cá endereçamentos e trocas de memória. Pronto, há caminhos específicos no hardware, mas não é preciso mais nada para calcular essas partes, ok? Vou-vos mostrar aqui outro boneco. Desculpa. Pronto. O processador, quando recebe uma instrução em assembly, porque em assembly não, quando um processador executa uma instrução em código máquina, que são zeros e uns, que o processador só sabe zeros e uns, faz isso em 3 ciclos. Tem o ciclo de fetch, tem o ciclo de decode e tem o ciclo de execute. E este boneco que vocês estão aqui a ver chama-se o modelo escalar, que era como os CPUs funcionavam antigamente. Ou seja, por cada ciclo do clock, imaginem que vocês têm um CPU que tem um clock de 10 Hz, ou 6 Hz, vamos dizer assim, porque isto tem 6 instruções aqui, vamos dizer que o nosso processador funciona a 6 Hz, quer dizer que faz 6 coisas por segundo. O primeiro ciclo do processador, quando o clock vai de baixo para cima, ele faz o fetch da primeira instrução. No segundo ciclo, ele envia esta instrução para o decode. E no terceiro ciclo, ele já sabe o que é suposto fazer com esta instrução e executa. Só no ciclo do execute é que aquela função é executada. E vocês já vão ver mais à frente o que é que isso quer dizer. A seguir, ele volta ao processo inicial. Vai buscar a segunda instrução, vai fazer decode da segunda instrução e vai executar a segunda instrução. Se o vosso CPU funcionasse a 6 Hz, queria dizer que vocês só conseguiam fazer 2 instruções por segundo, ok? Na realidade fizeram 6 operações, mas o resultado final da output queria dizer que vocês só fizeram 2 operações por segundo. Os processadores modernos funcionam num processo que se chama superescalar. Ou seja, o processador puxa uma série de bytes e carrega logo esses bytes no bloco de fetching. Okay? Ele carrega a instrução 1, a instrução 2, a instrução 3 e a instrução 4. No primeiro ciclo. Isto para o mesmo processador de 6 Hz. No segundo ciclo de CPU, ele faz o decode da primeira instrução. E no terceiro ciclo do CPU, ele faz a execução da primeira instrução. O único delay que existe, ou seja, a única cadência que não é de acordo, é o primeiro ciclo, é quando vocês ligam o CPU e ele tem que fazer este load primeiro. Porque a partir daqui, o CPU consegue executar quase uma instrução por segundo, por cada ciclo de clock. Porque na instrução a seguir, o decode da instrução a seguir já está a ser feita. Ok? Isto é a maneira como o CPU funciona atualmente. Obviamente, o clock é o que determina, no limite, quantas operações é que vocês conseguem fazer. Agora queria fazer um exercício com vocês, que era, vamos criar um processador do Exploit Tuga. Ok? Vamos desenhar um processador. O que é que isso implica? Se vocês pensarem um bocadinho, o que é que um processador tem? Tem registros. Ok? Sem os registros, o processador não faz sentido. E os registros têm que ter nomes. Então, o primeiro passo, se quiséssemos especificar o processador da Exploit Tuga, a primeira coisa que tínhamos de fazer era dar um nome aos registros. Eu não vou escrever agora nada, porque vou explicar esta parte só rapidamente, mas eu vou só escrever aqui para a gente não se esquecer. Podemos dar dois nomes de registro. Vamos só criar 2 registros, o EBX e o EBP. Ok? Eu vou dar 2 nomes de registros e está especificado os nomes dos registros que o meu processador tem. Ok? O processador do Exploit Tuga tem 2 registros. E tem mais um registro, que é o mais importante, que é o EIP, ou RP, se quiserem chamar assim, RP. O RP é um registro à parte especial, que é o Instruction Pointer. O IP é Instruction Pointer, o R é por ser de 64 bits. Se vocês repararem, o RP é 64 bits, mas os outros são 16 bits. Desculpem, são 32 bits, ok? O RP é importante porque, já vamos ver um bocadinho mais a seguir, mas neste momento
o que interessa é que o nosso processador do Exploituca tem 3 registros. Para além dos 3 registros, o que é que precisamos de especificar mais? Se quisermos fazer uma especificação do CPU, o que é que precisamos? Precisamos de especificar quais são as instruções que o CPU aceita, ok? O nosso CPU, como é bem simples, vamos só especificar 2 instruções, o move e o add, por exemplo, ok? O move e o add. O move há de servir para transferir dados de e para os registros. E o add, para fazer contas, ok? Para somar, como o nome diz. O que é que nos falta mais? Falta especificar o que é que acontece quando o computador é ligado, ok? Quando o computador sobe, por especificação eu tenho que dizer que o meu CPU coloca todos os registros a 0, inclusive o RP, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando o computador sobe, o RP vai apontar para o primeiro endereço de memória disponível do computador, que neste caso é o 0. Se começam todos a 0, o RP aponta para o 0. E vai estar à espera que no 0 esteja uma instrução válida para ele poder fazer qualquer coisa. Ok? Até aqui estão a seguir? Tem alguma dúvida? Não? Não, acho que não. Pronto. Então, na especificação do CPU, agora vou mostrar o boneco, é mais fácil seguir. O que é que temos que não basta só especificarmos aqui. Isto é a especificação funcional, mas eu preciso de um bocadinho mais. Eu preciso dizer assim, ok, como é que eu sei se estou a mover o registro para o se estou a mover um número, por exemplo, para o EBX ou para o EBP? Não sei. Então eu tenho que especificar. Então eu tenho que definir um opcode. Os opcodes são as coisas mais importantes em assembly para conseguir identificar as operações. Ok? Então eu posso dizer assim, ok, o meu opcode tem 2 bytes, ok? Sendo que o primeiro byte é estático e representa a instrução move. Ok? Move EBX. Ok? No processador, há de haver nos circuitos lógicos, diz assim, se eu receber o código 0BB, eu já sei que quero mover qualquer coisa para o EBX. E o que é que eu quero mover? Um número. Esse número, como pode ir de 0 a 255, eu vou precisar de outro byte. Então, eu tenho aqui um outro byte. Então, o meu opcode é BBXX, em que a função deste opcode representa mover um número para dentro do registro EBX. Ok, vou especificar o outro registro, que eu disse que tínhamos 3. Eu não vou especificar o IP, porque o IP é específico, mas vamos especificar o segundo, que é o EBP. Então, o EBP, se vocês repararem, este é BB, mas este é BD. Porquê? Porque para o processador, mover um número para o registro EBX é diferente de mover para o EBP. E ele tem que conseguir distinguir para que registro é que está a mover, seja o que for. Ok? Então, segue o mesmo conceito do anterior. A nossa especificação do opcode para mover um valor para dentro do EBP Tenho uma diz. dúvida. Então, tu quando escreves em assembly, tu escreves as instruções, certo? Tu escreves o move, Eu escrevo o EBX. move. Mas isto, quando é convertido Ok. em machine code, é convertido para estes opcodes e estes opcodes depois são convertidos para zeros e uns. Então, Ok? ok, então para tudo, então isto é quase como, imagina, para todos os moves existe todas as possibilidades já em Operation Code. Já Exatamente. existe. Cada move, Mas isto cada quem move faz não é. Mas para isto quem faz não é é um compilador que escreve o Operation Code? Não. Não, isto chama-se o ISA, que é o Instruction Set Architecture, que é uma norma, é um protocolo, em que eu sou o fabricante do processador e eu tenho um manual que diz assim, olha, a instrução move é BX, tem o registro BB. A instrução move é BP, tem o registro BD. E depois tem um segundo byte que representa o valor que eu quero fazer nesta operação. Ok? Então uma das diferenças entre as arquiteturas é esta? Ou isto é uma diferença entre fabricantes? A diferença entre as arquiteturas é os nomes que estão em assembly e os registros que existem no processador. Mas a gente já vai lá ver um bocadinho mais à frente isso, ok? Ok, Para sim, já, faz sentido, para já Bruno. estamos na especificação. Já especificámos o move. Agora vocês vejam o add. O add é fixo, não tem aqui valores móveis. Eu sei que o add é 001 ou 01 em hexadecimal e é A. Se o processador vir um 01 EA, ele sabe que quer chamar o valor que está no EBX com o valor que está no EBP. Ok? É simples. Basta o processador ver estes números e ou seja, lembram-se destes ciclos que falámos aqui atrás? Se eu fosse o CPU, se eu fosse o computador e tivesse a fazer uma função, o que é que eu fazia? Eu carregava estes bytes na memória, este no slot 0 da memória, este no slot 1. O processador ia buscar o primeiro byte, que era o 01,
Ok, onde é que está o rato? Espera aí. O que é que aconteceu com o rato? Vocês estão a ouvir? Nós estamos a ver o teu rato. Ok, isto frisou aqui um bocadinho. Pronto, o que eu estava a dizer é... a instrução 01 é feita fetch da memory. Ele a seguir vai fazer o decode. E sabe, eu já me estou a adiantar aqui um bocadinho, mas ele sabe que a seguir ainda tem que ir buscar mais um byte. E só quando ele vai buscar o segundo byte é que ele sabe, ok, cheguei ao fim da instrução, vou fazer o decode das duas instruções e a seguir vou executá-la. Mas a gente já fala disso um bocadinho mais à frente. Mas o que vocês têm que entender é que estes números são mais importantes para o computador porque é a partir daqui que ele identifica tudo o resto, ok? Para a instrução add, a definição é 01 é A, em hexadecimal, e ele sabe que tem que somar estes dois registros. Acho que aqui dupliquei. Certo, este aqui não é para estar aqui. Se eu quiser gerar a instrução ao contrário, EB adiciona ao contrário, é um exemplo, estás a ver? Se eu quisesse definir o CPU, eu mudava aqui o segundo byte, e se eu trocar a ordem dos registros, a instrução, o opcode há de ser diferente, ok? Depois tenho aqui uma terceira instrução, ou quinta instrução, ou quarta, ou terceira, como quiserem, que é o 090, quer dizer que é um NOP. Eu acho que estar a selecionar, isto fica meio esquisito. Yeah. O 090 é um NOP. NOP quer dizer no operation, quer dizer que não faz nada. Se o processador vir um código 90, sabe que não é para fazer nada. E se vir um FF, para o processamento, ok? Manda para o processador. Isto tudo chama-se a especificação do CPU, ok? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um primeiro programa para o nosso processador. Onde é que está o rato? Eu tenho isto em push to talk, por isso, enquanto eu escrevo, às vezes é difícil estar a falar. Ok? Mas vou fazer aqui cat. Fiction. Ok. Aquele fio que eu disse que tem carregar nas teclas. Portanto, o nosso programa mais simples para o nosso processador é dizer assim: vou mover para o EBX o valor 5, ok? É assim que isto se lê. O primeiro parâmetro é para onde é o destino. E o segundo parâmetro é a fonte. E eu aqui estou a dizer que vou mover o número 5 para o EBX. Aqui estou a dizer que vou mover o número 10 para o EBP. E depois, na terceira linha, vou dizer que vou somar o conteúdo do registro EBP, que é 10 neste momento, ao registro EBX com o valor que lá tiver. Ou seja, aqui está 5, eu tenho 10, vou somar 5 a 10. Esta instrução é enviada para a ALU sabe que tem que fazer a soma, devolve o valor para o processador, para a Control Unit, e a Control Unit adiciona no EBX. Ou seja, se eu tivesse 5 no EBX, depois desta instrução eu vou ter 15. Ok? O 5 desaparece, eu perco o 5. E a seguir o processador para. Ok? Como é que isto se processa? Vou só mostrar aqui outro. Isto composto é como fizemos lá atrás. Vocês viram, lembram-se quando definimos aqui o processador? Então, o que o compilador faz é pega nestes códigos e diz assim, ok, então move EBX5 é a instrução 0xBB05, porque o 05 vem do valor no 5 e o BB vem do EBX. O move EBP10 é PD e 0A. Eu pus aqui em hexadecimal porque é mais fácil vocês perceberem e representar, e se vocês forem ler código nunca vão ver estes números em decimal, vão ver em hexadecimal. Portanto, 10 é 0A em hexadecimal. O adicionar é aquele registro, é aquela instrução que nós tivemos lá atrás. O 01 é B e o alt é o 0F. Ok? Tem aqui alguma dúvida? Portanto, tinhas a falar há bocado que cada tipo de arquitetura tem uma designação. Certo. Esse EBX é a designação então Ou para Intel. os 32 bits. Intel. Exato, ok, Intel, mas eles vão ter sempre de ser traduzidos então para um opcode mesmo sendo a designação.
que é o que faz parte da ISA, em Instruction Set Architectures, dos processadores Intel. Todos os processadores Intel que sejam compatíveis com x86 64 têm esta especificação, ok? Em que os registros são o AX, o AL, o AH, o AX, o EAX e o RAX, ok? E todos eles, cada um destes registros tem um opcode específico. E para cada instrução que a linguagem de programação em assembly tiver, também tem um opcode para cada instrução e para cada conjunto possível dentro da instrução, ok? Certo. Alguma dúvida? É como aqui o move EBX, que vamos chamar que isto é que é a instrução, é o BB, mas o move EBP já não é BB, é BD, ok? Isto muda, se fosse outro processador, mudaria aqui, ok? E o FF é porque não se passa nada, não é? O Alt. Aqui neste caso o FF quer dizer que o processador chega aqui, lê isto e simplesmente para. O que não se passa nada é um NOP, ok? Ele se visse o NOP, ignorava aquilo e saltava, ok? Ok. Alguma dúvida? Deixa-me só agora fazer aqui uma coisa. Ok. O que é que acontece? Como é que este programa é executado na memória do CPU? Este programa é carregado, é compilado e a compilação coloca este programa, gera um executável e esse executável a seguir coloca os bytes na memória. E aqui temos uma representação da memória com o programa carregado, ok? O endereço 0 vai ficar com o BB. Porquê? Porque a primeira instrução é esta, o opcode da primeira instrução é esta. Então, o primeiro endereço de memória tem o BB, o segundo endereço de memória tem o 05, o terceiro o BD, até ao FF no último endereço de memória. E o nosso RIP, que é o Instruction Pointer, vai apontar para o início da execução daquele programa. Portanto, vai apontar para o BB, ok? Até aqui estão a seguir? Sim. Não? Ok. Pronto. Há aqui uma coisa que é importante. Sim. Espera aí, que isto está aqui spawnar janelas. Há aqui uma coisa que é importante. Na definição, aqui atrás, nesta definição que tínhamos lá em cima dos registros do processador, a ISA também define uma coisa. Define que instruções, por exemplo, para o nosso processador, que comecem por hexadecimal BA até ao hexadecimal BF, usam 2 bytes, por exemplo. Todas as instruções que comecem por 01 até ao 0F também precisam de 2 bytes. E instruções que começam por outros são todos de 1 byte, ok? Isto para o nosso processador. Para o Intel há de ser outras características, mas para o nosso processador isso é o que importa. Então o que é que ele faz? Eu disse-vos que o processador faz isto em 3 ciclos: o fetch, o decode e o execute. O BB, quando o RIP está aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é vai fazer o fetch deste byte da memória, ok? Quando ele faz o fetch, ele lê o opcode e vai comparar com a tabela interna que ele tem. E o que é que a gente definiu? Definimos que do BA ao BF, todas as instruções ocupam 2 bytes. Então o que é que ele faz a seguir? Ele sabe que, ok, a primeira instrução é o BB, eu preciso de 2 bytes, então vou ter que ler a próxima instrução. E o que é que ele faz? Avança o RP para o 05 e lê o segundo byte. Ao trazer esses 2 bytes, ele passa essas duas instruções para a parte do decode. Porque ele agora já sabe, ok, sei que esta instrução tinha 2 bytes, não sei o que é que faz, mas sei que pelo início tinha 2 bytes. Vou mandar isto para o decoding, que o decoding é que me vai dizer o que é para fazer. O decoding, o que é que a control unit faz? Olha para os 2 bytes que estão no decoding, cruza com a tabela interna mais uma vez e sabe que a seguir tem que copiar o valor que está à direita para o registro que corresponde à instrução. Neste caso seria, tem que mover o 5 para dentro do EBX, ok? Então, isto de uma forma simples, quando o RP está na instrução número 2, porque ele tem que ler ele começa na 0, lê a 1, lê a 0, lê a 1 e o RP fica parado na 2.
Quando fica parado na 2, o EBX tem 0, o EBP é 0 e o RP é 2. Ok? Mas no ciclo de decoding, tudo isso muda. Muda porquê? Porque o EBX desculpa, não é no ciclo de decoding, é no ciclo de execute. Muda porquê? Porque o processador sabe que tem que mover o 5 para dentro do registro BX, neste caso o EBX. Então, quando o pointer está no address 2, depois de entrar na fase de execução, o registro passa para o BX, passa a ter o valor 5. Ok? O EBP tem 0 e o RP tem 2. Está na posição 3, neste caso, porque é a terceira posição a contar de baixo. E o que é que ele faz a seguir? Depois de ter o BX já com o valor novo, ele lê a próxima instrução, que é onde está, que é o BD. Ele sabe que o BD pertence à classe dos 2 bytes outra vez, vai sacar o 0A e quando tem os 2, manda para o decoder e depois a instrução é executada. O RIP agora está no 4. No 4, depois dele ter executado a instrução anterior, ele pega e faz a mesma coisa. Definimos também na nossa especificação que do 01 ao 0F também tinham 2 bytes. Ele carrega os 2 bytes, faz o decode. E no fim, vê o FF, ele sabe que não cai em nenhuma daquelas operações que tem 2 bytes, então sabe que só tem que ler um, manda para o decode e faz a execução. Estão a perceber? Esta parte é a parte fundamental. E essa parte eu queria que vocês percebessem, porque sem perceberem isto, depois é mais difícil perceber os conceitos, ok? Agora vamos fazer aqui uma coisa, que é esta parte da treta já foi, e a partir de agora não há muitas partes da treta, é mais partes a sérias. A primeira coisa que vamos fazer para não estar a começar já no assembly é, vamos fazer um programa em C que faz exatamente o que este programinha que a gente fez no nosso CPU fez, mas agora para o x86, ok? E eu não sei se vocês já uma vez, não sei se programaram em C ou não, mas em C, este programa representa este programinha que nós fizemos para o nosso processador da Exploituga, ok? Em que eu tenho uma função, que é o int main void, e eu vou declarar o register. Register é um tipo de variáveis que no C dizem especificamente que eu não quero que aloques memória da memória RAM, eu quero que tentes alocar uma variável do tipo integer e coloques lá o número 5 num registro. Quando vocês especificam aqui register, o processador vai tentar pôr este valor num registro do CPU e não na RAM, ok? Se vocês só fizerem int a igual a 5, ele vai alocar isto na memória RAM do PC. Se vocês puserem register antes, ele vai alocar num registro do CPU. Não dizemos qual, não sabemos em qual, ele é que escolhe, mas vai parar um registro do CPU. Isto vocês sabem o que é somar um com o outro e devolver o A. Certo? Nós podemos executar isto para ver, podemos compilar para ver se isto nos diz alguma coisa. Vou compilar aqui, eu vou pôr isto em push to top, senão estou sempre a carregar no botão, dê-me só um segundo. Assim consigo continuar a falar com vocês enquanto escrevo. Não, tirar. Sim, tirar do push to top. Já tirei. Pronto. Ok, para compilar isto, quem quiser seguir, se quiserem instalar o GCC e o NASM, acho que são as únicas aplicações que é necessário para vocês seguirem os exemplos também são simples. Para compilar isto, eu vou dar aqui um comando que é format frame pointer. Eu já explico depois o que é que isto é, para já não interessa muito. E x01 pode ser. Okay. Vamos compilar. Aparentemente tudo funcionou, ok? Posso-te pedir uma coisa só para... Sim. Podes mandar esse programa só para não estar a escrever isso tudo? Como se isso fosse muita coisa. Podes pôr aqui no chat. Assim eu copio e meto aqui no WSL. Sim. Está aqui o chat. Está aqui. Vou pôr aqui. Ctrl V. Também estás a pôr no WSL Dark. Pronto. Temos aqui o executável compilado. Vamos corrê-lo. Não é assim, obviamente. Vamos corrê-lo e aparentemente correu. Como é que vocês sabem se correu?
Tem alguma forma de saber? Além de não ter dado erro? Não? Nada? Acho que não. Pronto. Vocês viram aqui, se vocês virem aqui no código, ele diz aqui returnei, quer dizer que ele devolveu o A. Ok? Mas não escreveu em lado nenhum. É o $0 ou uma cena assim. Não. Se vocês uma fizerem forma de fazer echo, do último programa. vocês fizeram echo ponto de interrogação, Yeah. ele devolve o último output que foi return como output de uma saída de um programa, ok? Então, eu sei que o meu programa correu porque o echo devolve-me 15 e eu sei que 5 mais 10 são 15, ok? O Foamit Frame Pointer é uma coisa que só remove um bocado de código aqui do executável, mas mais à frente eu já vos explico, ok? O que nos importa agora é fazer isto, o objdump. Eu vou pôr aqui um comando, já vos explico porquê, e já vos mostro a diferença, que é o -m intel. O -d é para fazer debug do executável, e a única coisa que nos interessa é irmos buscar aqui o início do main, ok? Que é o entry point do nosso programa. Ok? Sim, 2 pontos. Ok? Vejam aqui, isto não é muito parecido com aquilo que nós fizemos no processador da Exploituga, tirando o push RPX, que agora não importa o que é, ok? Nem o pop no fim, nem o ret, mas olhem aqui, BB05, e depois tem mais uma data de números à frente. E tem aqui move EBX 05, BD0A. Tem aqui move EBP 0A. 0A, se não se lembrarem, é 10. É o valor 10 que a gente adicionou aqui ao registro. Add é X com EBP, 01 é B. Aquelas instruções que vimos lá atrás. E depois ele faz aqui mais uma coisa, que é move o EBX para o EAX e a seguir faz o return. Ok? O importante daqui é que vocês contarem quantos bytes estão aqui. Isto são bytes, cada dois pares de letras, ou cada par de letra é um byte. Se contarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Este programa, na realidade, tem 19 bytes. Mas se vocês forem ver o tamanho do fecheiro são 15 capas. Ok? O meu programa tem 15 capas para executar apenas 20 bytes na memória, coisa grosso modo. Ok? Mas o point aqui, para já, não é o tamanho, é que vocês entendam que o C é muito usado porque é a linguagem mais perto do assembly. O C é considerado low level porque os compiladores de C já têm o código muito otimizado e é quase como se vocês estivessem a escrever em assembly. Não é bem a mesma coisa, mas é quase. Ok? Alguma dúvida? O meu object-dump é completamente diferente do teu. Diz? O meu object-dump é um bocado diferente do teu. Tem informação a mais no início. Porque tu não fizeste o grep? Não, porque eu fiz o grep e limitei a 10 linhas. O meu também tem. Se eu tirar o grep, não é? Se eu fizer só o dump assim, tem esta treta toda. Porque isto tudo é metadata que está no fecheiro, ok? Mas o que nos interessa agora é o main. E o main, para não estar a ter isto tudo corrido, são aqueles bytes. O resto também está lá. Diz. Tu falas que o C é muito baixo nível. Por exemplo, o Rust também está assim tão otimizado para conseguir falar tão baixo nível com a máquina? O Rust, o que vai acontecer é... O Rust torna-se seguro dentro do Rust porque quando passa as instruções a seguir o Rust é feito com C por baixo, provavelmente, não é? E tem instruções de C que são corridas. Dizem que o Rust é mais seguro, porquê? Porque a própria linguagem já tem safeguards para tu não cometeres coisas que em C podes fazer. Ok? Mas todos estes códigos, todos estes compiladores, o compilador de Rust, de certeza que há de ter um passo intermédio para C e depois tem um passo intermédio para Assembly e depois vai o código máquina. Ok? Certo. Pronto, só para vocês terem, vocês veem que eu só tenho o código aqui do exemplo em C. Eu vou até apagar o EX, ok? Temos só o código aqui. E eu instalei aqui um compilador de RISC-V, que é um processador diferente da Intel. E eu vou usar esse compilador para compilar
o mesmo programa, com os mesmos dados, ok? Só para vocês verem aquilo que falámos da arquitetura ISA e porque é que o C é portável a vários códigos, mas o código que eu vou gerar não vai ser possível correr nesta máquina porque esta máquina não é um RISC-V, ok? E o processador não vai saber como interpretar isto. Vou escrever aqui só RISC-V e aqui o exemplo 1. Vocês veem que eu vou compilar, ele correu. Se eu for fazer o obj dump, quero ir buscar o main aqui do RISC-V. Eu vou pôr um bocadinho mais porque eu sei que o RISC-V gasta. O RISC-V usa mais memória. O objdump não pode ser o objdump do C, não é? Do C não, desculpem, do 8086. Então eu tenho que chamar um objdump específico para o RISC-V. Vocês viram que o objdump diz que é not disassemble porque a arquitetura é unknown. Mas o objdump do RISC-V já sabe ler aquilo e vocês veem que o resultado é muito diferente. Primeiro tem muito mais instruções. E depois os registros, vocês já viram que não se chama EAX, nem EBX, nem PP, nem SP, nada disso. Portanto, este é um exemplo de... As instruções do nosso programa começam aqui. Estas aqui não interessam, isto é a preparação do stack. Como é que eu sei? Porque o registro é SP e normalmente em instruções, se vis um registro chamado SP, sabes que é o stack pointer. Portanto, ele aqui está... Eu já vos explico mais à frente o que é o stack. Ele aqui está a guardar, está a reservar espaços numa memória intermédia para salvar alguns registros. Mas o nosso programa começa aqui. Porque está a carregar o número 5 para o registro S0 daquele CPU, está a carregar o número 10 para o registro S1 e depois está a dizer aqui addW. AddW normalmente, embora eu não saiba programar para RISC-V, olhando para isto, eu sei que isto é adicionar uma word. Uma word são 2 bytes ou 4 bytes, dependendo do tipo de arquitetura. Ok? Portanto, ele está a adicionar, ele diz assim, eu quero somar 2 words, que é o que está o conteúdo do registro S1 com o S0, e guardas no registro A5. Ok? Não, desculpa. Estou-vos a enganar. Ele aqui soma o S0 com o S1 e... Não, é isso. É para o registro A5. Está certo, é isso mesmo. E depois aqui, este setW e este addW não são instruções do RISC-V. Embora estejam em assembly, isto depois quando vai para o linker, para converter isto para código máquina, ele sabe que o 7x corresponde a um conjunto de instruções do RISC-V. Mas 7x é como se fosse uma macro, é como se fosse uma função. Ele sabe que se passar estes 2 registros tem que fazer qualquer coisa. Pronto. Mas também não se vai ficar muito aqui porque não estamos a programar para RISC-V. Depois aqui tem os moves. MV normalmente é parecido com o move, a gente pode assumir que são moves. E LDs é loads, quer dizer que está a carregar alguma coisa do stack para uns registros. Neste caso eu sei que é stack porque é SP. E está a carregar o que está do stack para o SP, para o S0 e para o S1 e depois o programa termina. Okay? Como vocês veem, aprendendo de assembly para uma arquitetura, vocês vendo outra, as coisas acabam por ser bastante diferentes. Mas conseguem identificar porque os nomes acabam por ser parecidos. Eu há bocado disse... Por isso é que os tipos de tecnologia estão todos centrados num tipo de arquitetura. Por exemplo, portáteis ou torres com um tipo de arquitetura. Depois quando vamos para os mobiles, a arquitetura já é toda diferente, mas igual dentro daquele segmento. Certo, mas aqui tens uma vantagem, se tu desenvolves em C tens uma vantagem que não tens em Assembly, que é, eu se fizer o mesmo programa em C, eu posso compilar para RISC-V. Imagina, eu faço um programa para fazer uma calculadora. Eu compilo o programa em C para x86, ele vai-me gerar um binário que só corre em x86. Mas sem alterar nada no meu programa, eu consigo compilar para o RISC-V e o compilador vai-me gerar um binário que vai correr em processadores RISC-V. Se eu tiver só em Assembly, não vai funcionar. Eu vou fazer o código em Assembly para a calculadora para funcionar em x86, mas se eu quiser que esse código, ou seja, eu quero fazer também uma calculadora em Assembly para o RISC-V, eu vou ter que desenhar a calculadora toda do princípio ao fim, porque os códigos são todos diferentes e eu não posso passar aquele código em Assembly de x86 para o compilador de RISC-V e ele vai saber converter. Ok? E então é por causa disso que a Assembly morreu,
Em relação ao C? Não, a Assembly não morreu. A Assembly hoje em dia só é usado para otimizar coisas que já não dá para otimizar na linguagem mais acima, ok? Imagina, eu tenho um programa todo em C, a minha calculadora. Eu tenho um programa em C dessa calculadora, mas quando eu tento somar, quando faço A mais B, A mais igual a B, ou seja, A igual a A mais B, essa instrução leva 90% do tempo de execução do programa. Então o que é que eu faço? Eu vou olhar para o código que soma aquelas duas instruções. A soma não é um exemplo bom, não é? Mas tem que ser um bocadinho mais complexo. Eu vou usar para aquela função. Eu vou olhar para aquela função e vou ver, ok, eu posso converter isto em assembly com outros processos e fazer isto mais rápido. E assim sim, eu converto aquela instrução em assembly, faço aquele código em assembly e junto esse código em assembly ao meu C, porque eu posso misturar C e assembly no mesmo Isso que te ia source perguntar. code. Tu dentro do C chamas assembly? Chamas. Tu consegues executar assembly dentro do C. Portanto, este código que eu copiei no coisa, podia ter o A mais B, por exemplo, ser o add. Eu podia pôr aí uns parâmetros e uma anotação e dizia que o código que vai correr a seguir é assembly. E lá dentro punha add, EX, EBP mais EBX, EBP, EBX. E ele, quando estivesse a compilar, sabia, ok, olha, aqui estão a pedir para fazer isto em assembly, e ele gerava os códigos de acordo com aquilo que era necessário. Ok? Até aqui estão a perceber tudo? Pronto, eu disse-vos há bocado que aqui no compilador havia uma opção que eu pus "-n Intel". O OBJDump eu vou fazer com o... Eu agora apaguei o outro. Dê-me só um segundo, só compilar aqui Ctrl R, GCC. Este eu não tenho configurado. Vou só compilar aqui o código outra vez para... Porque se não meteres ponto .c, o gajo cria-te o código em assembly, é isso? Como assim? Tu tens esse EX01.c, que é o código em C, e esse não, EX01... O menos O EX01 quer dizer que este é o nome que eu quero que o executável seja. É menos output EX01. Ou seja, gera um executável chamado EX01. E o segundo espaço é o source code para gerar aquele executável. Ok, já percebi. Ok. Pointer, faltou R. Ok, vou fazer outra vez o OBJDump, mas sem o -m Intel. E o que eu quero que vocês percebam aqui é, parece tudo igual, mas não está. Vejam aqui, o RBP agora tem uma percentagem antes. E o 0,5 tem $1 antes. E os sítios mudaram. O EBX há bocado estava na parte de dentro e o número estava na parte de fora. Ok? O assembly é o mesmo. Aliás, se eu chegar aqui e adicionar aqui o -m Intel, aqui podemos comparar. Estão a ver? Qual é a diferença? É que existem duas designações. AT&T, que é esta, AT&T, da marca americana AT&T, ou seja, o primeiro assembly que foi desenhado vinha neste formato e depois o assembly foi melhorado, ou foi modificado, e a Intel criou uma especificação própria e então apresentou assim. O mais usado hoje em dia é o Intel, mas muitos compiladores usam as normas originais. Então, se eu não especificar nada, ele mostra-me o assembly em AT&T. Qual é o problema disto? Não é nenhum, porque o código é o mesmo, mas é algum se for novato. Porquê? Porque aqui, eu disse-vos no início que o move copia o que está do lado direito para cima do que está do lado esquerdo. E se vocês lerem isto assim, não faz sentido. Ok? Eu não vou mover o conteúdo do EBX para dentro do número 05. Nesta sintaxe, a AT&T lê-se ao contrário. O move aqui diz move o 5 para dentro do EBX. Aqui quer dizer move o 5 para dentro do EBX. Ok? Só muda a ordem, mas tem que ter atenção a isso. Se estiverem a fazer um decompile alguma cena e tenham o código em assembly, se não tiverem atenção, isto vai-vos fazer confusão. E olha, por exemplo, aqui add EBP EBX. Quem vai ter o resultado é o EBX, mas se eu tiver formatado para ler o código neste formato, eu vou achar que o EBP é que vai ter o resultado e vou estar a ler o EBP e o EBP não vai ter 15, vai ter 10. Ok? Porque é o valor que está aqui atrás.
Ok? Só há esta nuance que vocês têm que considerar. Ok? Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Tá bom. Não, acho Agora, que ok. agora vamos entrar no assembly mesmo. Ok? Vou mostrar aqui este. Ok? É assim que se faz um programa em assembly. Ok? Programa básico, o mesmo programa básico, de somar 2 dígitos. Ok? Eu tenho por esta diretiva global start, porquê? Porque todos os programas começam no main, mas aqui não está a começar no main, está a começar no start. Já vamos perceber um bocadinho mais à frente porquê. Eu tenho que dizer que tenho um global start e isto é só um símbolo. O que isto diz ao compilador é assim, olha, tenho a função principal, o meu entry point para o meu programa está no symbol start. E o symbol start é definido desta forma. Eu posso pôr o código ali se vocês também quiserem seguir. Ok, vou pôr aqui no chat, eu acho que copiei tudo, copiei. Mais uma vez, global start quer dizer o meu entry point para o meu programa é o symbol start. O symbol start é definido assim. Isto é só um label, ok? Este label depois representa, quando o compilador for pegar nisto, este label vai representar uma zona de memória, ok? Um endereço de memória. E o que isto está praticamente a dizer olha, ao compilador, quando fizer esta instrução, reserva-me um endereço de memória para o meu start point, ok? E todos os bytes que seguem a seguir são referentes ao programa que eu quero executar, ok? E o código que vocês já estão habituados, by now, porque é a mesma coisa. Só que aqui mudei os registros, vocês verem aqui, estamos a trabalhar já com registro de 64 bits, porque o CPU é de 64 bits, e eu não quero trabalhar com 32, posso trabalhar com qualquer um. Mas aqui o que eu estou a fazer é, estou a mover o número 5 para dentro do registro RDI do processador, e aqui estou a mover o número 10 para o registro RBX do processador. Aqui estou a somar a instrução de add, olha, isto já frisou outra vez, ok, já deu, não? Tem que ver porque é que isto para. Ok, já deu. O add é igual. O move RAX03C e o syscall são coisas novas, ok? Tenho aqui duas instruções novas em assembly que a gente ainda não falou. E este início também é diferente daquilo que temos visto até agora, do global start. E deixem-me só, porque eu acho que isto é do Tmux. Eu se calhar vou fechar o Tmux. Eu pus esta janela ao lado que era para se for preciso copiar alguma coisa para ali, mas eu estou a copiar ali para o código do coisa. Do coisa que é. Bem, vocês continuam assim, eu depois fecho aquele. Para já não vou estar a perder tanta coisa. Vocês aqui perceberam tudo, exceto estes dois últimos registros, certo? Até aqui não há nada de diferente para vocês, certo? Sim. Pronto. Como é que a gente compila este código? Se eu quiser compilar este código, eu tenho que chamar um compilador de assembly. E o compilador é o NASM, que eu vou usar. NASM, eu tenho que definir que o fecheiro que eu quero gerar é um fecheiro do tipo ELF64, porque eu estou no Linux, ou estou no Unix, né? O "-o é o meu output. Eu vou dizer que o meu output tem o mesmo nome do fecheiro. Tem o mesmo nome do fecheiro .o. Ok? Já vos explico o que é o O. E vou dizer que o meu source code é o EX02_0.asm. Ok? Vai vírgula. .asm. Ok, correu. Deu tudo bem. Em princípio devo ter um EX020.o. Ok? Tenho o .o. O .o, se eu fizer um file a este fecheiro, vocês vão ver que o sistema reconhece e sabe que é um fecheiro ELF64, mas tem aqui uma coisa que vocês não estão habituados, que é LSB relocatable. Ok? Eu vou aproveitar e vou compilar, só para vos poder mostrar a diferença. Compilar, eu tenho que dar um segundo comando, que é o LD, que é o linker. O linker é que vai converter aquele object file, isto chama-se um object file, este .o, este vai converter este object file num executável agora para o sistema operativo onde eu estou. Eu tenho que dizer qual é o nome do executável que eu quero, vou dizer que é o EX20 e vou dar o meu object file, que é o EX02.0.o. Ok? E tenho o executável. Se eu fizer agora file EX02_0, que é o executável, vejam a diferença. Enquanto o object file diz relocatable,
o executável já diz executable. Portanto, eu sei que o EX agora supostamente é um fecheiro executable pelo Linux. Se eu executar, ele correu. Como é que eu sei que correu? Vou fazer o echo e o que está lá. Portanto, eu sei que ele fez aquela conta. Ok? Só aqui já temos uma diferença grande. Vocês viram quando compilámos o C, eu só dei um comando. E ele compilou e linkou tudo na mesma instrução. Em assembly também dá para fazer, mas o normal é primeiro gera-se os object files e depois o linker linka os fecheiros. Ok? Alguma dúvida? Tem alguma questão? Não. Não? Pronto. Nós podemos ver aqui o executável. Eu nem vou ver o executável. Vamos ver primeiro objdump -x, -d, -s e vamos ver o object file. Ok? O fecheiro gerado antes do executável. Se vocês virem o fecheiro gerado antes do executável, esta é a estrutura dele. Ele tem aqui uma série de sections. Ok? Tem aqui uma série de nomes. A gente já vê um bocadinho mais à frente o que é que isso quer dizer. Mas o importante é isto. O texto, aqui aparece .text. Esta secção .text é a secção que tem o código. E vocês conseguem ver que está aqui. Ok? Se vocês lerem, o nosso código começa aqui. pp0a. Desculpem. Começa aqui. BF05. Porque estamos a usar o RDI. As instruções são diferentes. BF05. Depois tinha aqueles números todos. Depois isto é o... Aqui é o 5. Aqui é o 10. E alguns aqui é a soma e o return, ok? O vosso código está aqui exemplificado em baixo, ok? O BF050000 é o move, ok? O BB são muito mais instruções para representar a mesma coisa. Porquê? Porque eu compilei isto como se fosse um processador de 64 bits e se vocês contarem aqui os bytes em vazios, aqui cabiam mais 3. Portanto, como é 64 bits, cada byte ou cada instrução tem 8 bytes em vez de 4 se fosse 16 bits, ok? A soma das instruções são estas. Estes bytes todos, se a gente somar isto, dá 14 em hexadecimal, são 20 bytes no programa. Ou seja, o nosso programa tem 20 bytes, ok? Alguma dúvida aqui? Não? Pronto. O que é que há aqui de novo? Há o syscall, ok? O que é o syscall? O syscall é uma forma de interagir com o sistema operativo que está a correr o nosso programa, sem termos de estar a desenhar as nossas instruções para comunicar, para falar com o sistema operativo, ok? Neste caso, usamos o syscall para chamar a função 03c. Desculpa, 3c, o 0 não conta porque é hexadecimal. A função 3c, dentro do syscall, é o exit, ok? O sistema operativo, eu acho que a gente pode fazer aqui, man3 exit, e se vocês virem, o exit é uma função da standard library. Eu até acho que nem é o 3, acho que é o 2, man2 exit, ok? Estão a ver aqui, este underscore exit é a função correspondente ao syscall da library que o Linux tem embutida no sistema operativo. Ou seja, sempre que eu invocar um syscall com o número de uma função antes, dentro do registro AX, ok? Eu já vos explico como é que eu sei isso. Ele executa a função, se eu passar as variáveis certas. Para o caso do exit só existe uma, que é, só existe esta regra. Eu tenho que mover o número 3C para dentro do EAX e chamar o syscall. Se eu fizer isto, o computador sabe que tem que devolver, terminar o meu programa para o sistema operativo, diz assim ao sistema operativo, olha, sistema operativo, quando ele corre isto, o que ele faz é dizer, sistema operativo, este programa acabou, ok? Este programa acabou, liberta a memória e entrega o comando ao sistema operativo outra vez, ao kernel, ok? Então tu tens duas operações nesse código. Como assim? Portanto tens, pois, duas operações não, eu estava a pensar tipo dois passos, ou seja, tu moves, adicionas, ok? Depois acaba e move outra vez e chama o tal 3C. Não, aqui o que ele faz é, estou a mover o 5 para dentro do EDI, estou a mover o 10 para dentro do EBX, estou a somar e depois estou a dizer o quê? O syscall é como se fosse
vou executar uma função na programação, ok? E o 3C é a variável que eu preciso de carregar na função. É um parâmetro que eu tenho que passar para a função. E eu passo através do EAX. Quando eu chamo o syscall, a primeira coisa que o syscall vai fazer é qual é o valor com que o EAX tem? Ele vai ver ao 3C. Ok, 3C corresponde a alguma função das minhas funções que eu tenho no syscall? Ele vai dizer sim, é o exit. Ok, então eu sei que o exit não precisa de mais parâmetros. E já sei o que é que eu tenho que executar, que é este parâmetro aqui, exit. Eu tenho que executar o que corresponde à função. E sai o sistema operativo, devolve o contexto ao kernel. Ok? Percebeste? Sim. Eu estava a dividir isso em 2 passos. Tudo que seja add para cima e depois o move, como se fosse 2 divisões. Isso, e acabam por ser, para nós, como humanos, sim, para o computador são instruções umas a seguir às outras. Pois. Ok? Ele somou, a seguir copiou o 3C para dentro do EAX e a seguir chamou o syscall. O syscall é uma função genérica em que vai olhar para dentro. O syscall quer dizer assim: olha, chama uma instrução que pertence ao sistema operativo. E ele diz assim: ok, qual é a instrução que tu queres que eu chame? E vai ler o EAX. E dentro do EAX vai ver que a função é o 3C, porque o 3C foi movido para dentro do EAX. E ele, ok, é algo para facilitar, se não tinhas de fazer tipo o código sempre do sistema operativo quase de novo, não é? Para sair, exatamente. O que é que acontece se eu não puser. Essa é uma boa questão, por exemplo. O que acontece se no meu source code. Só ver aqui outra vez. O que é que acontece se eu não puser estes dois coisas? Será que isto funciona? O que é que vocês acham? Não faço a mínima ideia. Funciona. O que é que vai acontecer? O meu programa, é carregado na memória. Quando ele chegar aqui ao head, o CPU, lembram-se daquele registro que é o IP? O return dizes, não vai até return. Não, mas aqui não há return. Aqui não há return Não, nenhum. é o RAX. Não, isto é o syscall. Certo? Aqui não há return. O que é que acontece se eu apagar estas 2 linhas do código? Eu tenho de fazer uma pergunta então. O que é que aquele move RAX? Este move RAX é chamar a função exit do syscall. Que é o tal 3. É o 3C. A função 3C corresponde ao exit. Na tabela interna dele, ele sabe que o 3C é o exit. Portanto, é o 3.c, 3 em não, C. é o 3C. Linguagem C, não é? Não, 3C é... Você podes ver, 3C quer dizer... Em eggs, né? Estás a dizer? 3C é a função 60. Ok? Está aqui. O que 3C Podes explicar isso? Sim. É o echo no sistema hexadecimal e o valor que eu quero. Se eu fizer echo. Ok, se continua a ser 3C, continua a ser hexadecimal, ok. Certo? Se eu fizer aqui 2 e escrever 1000, vai-me dar 16. 8, desculpa, porque são 4 bits. Aqui estou a dizer, faz-me o eco, ele assume que é para decimal sempre, do que tiver aqui dentro dos parâmetros. E tu aqui defines a base e aqui defines o valor dentro da base que tu queres chamar. Ok? Se eu fizer aqui em octal e puser aqui 777, vai-me dar 511. Ok? Porque octal é assim que funciona. Pronto, isto é só é para não ter de chamar a calculator e fazer conversão, faço assim. Ok? Pronto, mas o que vai acontecer é, se eu retirar este source code daqui, a gente até pode fazer o teste. Só para vocês verem. Não é C, é X. Se eu tirar isto, eu até posso deixar o EAX para... Agora já apaguei. Ctrl X, save. Se eu compilar, e se eu agora linkar, LD menos O X menos O X02 X02
underscore 0. Aqui só. Tá certo. Se eu agora correr o SX02, vai acontecer uma coisa esquisita, que é segmentation fault, core dump. O programa correu. Tu apagaste aquelas linhas, não é? Só apaguei aquelas linhas. O que é que acontece? Quando o meu programa arranca com um processo do kernel, a seguir ao RDI, o instruction pointer vai apontar para o byte seguinte da memória. O byte seguinte da memória, como eu não terminei o meu programa, o byte seguinte da memória há de ter qualquer coisa. Se for uma instrução válida, ele vai fazê-la. Se for uma instrução inválida, vai dar um segmentation fault. Se o próximo adereço de memória a seguir ao RDI for a memória de outro programa, não me vai dar um segmentation fault, vai-me dar um outro erro que diz que eu estou a tentar ir buscar memória de outro programa onde eu não é suposto eu ter acesso, porque o kernel tenta garantir que um programa A não consegue aceder à memória dos outros programas e vice-versa. Sim, um out of boundaries, uma cena assim. Como eu não disse aqui ao sistema como é que eu quero terminar o programa continua a correr, mas deu um segmentation fault porque entretanto leu aqui algum byte a seguir que não servia para nada e ele não sabia interpretar aquilo e o programa crashou, ok? Mas continua a correr. Isto, por exemplo, se vocês não terminarem o vosso programa de uma forma graciosa para o sistema operativo, o que pode acontecer é completamente random. Vocês podem, a seguir, imaginem que eu a seguir tinha o código para aceder a uma shell de root e apagar-vos o disco. Porque estava lá, foi a última coisa que vocês fizeram, deram esse comando numa máquina VM qualquer que tinham e o comando ficou aí e essa zona de memória tem esses bytes. Se esses bytes estiverem lá e se estiverem acessíveis para o meu programa, ele vai executar esse programa e vai fazer crepe. Vai apagar fecheiros, vai corromper coisas, é random, ok? Portanto, é sempre muito importante. Quando estão em assembly, em C não há grande problema, porque mesmo que vocês não ponham o return, ou o programa dá erro, ou ele faz essa parte por vocês. Mas em assembly é necessário vocês definirem isso, ok? Até aqui está tudo bem? É tremido, mas sim. Não, mas diz lá, qual é a dúvida? Se tiveres nenhuma, não tenho uma dúvida em específico, não. É só muita informação, mas sim, eu estou a acompanhar. Pronto. Então, mas eu não percebi uma coisa que eu estava escrito aqui num passo. Quando tu metes o programa a acabar com o syscall, o programa está completo ou não? Sim. Porquê? Porque o syscall, se vis aqui no exit, o syscall diz aqui, terminate the calling process. Aquele syscall em específico, ok. Aquele syscall chama a função exit, que é o 3C. Certo. Ok? E nós podemos ver isso aqui no próximo exemplo. Eu fiz aqui... Você já tem o código, mas há aqui são mais duas linhas em C. Vou fazer copy e paste aí para o chat. Mas se nós agora compilarmos este programa que eu coloquei aqui, as únicas duas diferenças são o include. Agora tenho o include deste header, que é standard do C, é onde estão as instruções que permitem invocar o syscall. Se vocês lembrarem, na anterior a gente faz o return, aqui não há returns. Aqui eu estou a chamar o exit A, que é esta função que vocês estão a querer ver aqui ao lado, que faz parte do syscall. X02, 1, só para dar nomes diferentes, X02, 1, pode ser. Ok, vou compilar. E agora, se vocês virem, podemos ver aqui com o CPP X02 underscore 1. Vou fazer um grep só para irmos àquela função especificamente. O que é que está a fazer? Só para ver o que é que ele criou aqui. X2, 1. Só compilar outra vez, só para garantir que fiz bem. X2 underscore 1, X2 certo. Se eu executar,
Ele vai executar. Ok. Eco. Correu. Mas, porque é que eu não estou conseguindo fazer o grep aquilo? X, R2. Ok. Estava a chamar o executável, tinha que estar a chamar o C. O CPP, este comando CPP, é o preprocessor, ok? É o que o compilador chama antes de compilar o fecheiro todo. O que é que ele faz? Quando vocês fazem GCC e compilam o programa, como tem aquele header do UnitSD, o que ele faz é copiar aquele conteúdo do fecheiro UnitSD para o source code do nosso programa, ok? O nosso programa começa aqui. Todas estas linhas para trás pertencem ao fecheiro que foi incluído no nosso executável. Ou seja, o nosso executável vai conter parte desta informação mais o nosso programa. E se nós no C fizermos aqui o grep pela função exit, que foi o que nós chamamos, agora sim, tá, ok? Temos aqui esta função a ser declarada, ok? Nós já não temos o return, mas o que isto fez foi, eu disse assim, olha, não quero usar o return, que é o comando normal do C para sair da minha aplicação, quero usar antes o exit, ok? E este exit faz o mesmo que o return, porque se vocês se repararam, é xr2 underscore 1. Se eu fizer o echo, o valor está lá, ok? Mas o return foi substituído pelo exit, que é chamado ao syscall do sistema operativo. Portanto, eu aqui disse ao meu C, disse, olha, não quero usar a função normal do C para fazer o return, quero usar o syscall para entregar isto ao sistema operativo. E ele fez isso, ok? Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que... Eu não percebi, desculpa. Qual parte é que não percebeste? Não estou a perceber. Não percebi a última parte. O que estavas a tentar dizer com isso? O que eu estou a dizer com isto é que, em vez de eu chamar o return, ok? Sim. Eu substituí o return pela chamada à minha função que faz o equivalente ao return. E assim não Mas estou como é que tu dependente. substituis a syscall? Eu não percebi isso, essa parte. O return não é... O return é uma chamada indiretamente ao syscall. Quando ele compila o C, certo? Ele converte o return para um exit, uma chamada ao exit, e depois sai para o sistema. O que eu estou a dizer o que eu estou aqui a dizer é, não quero que tu faças isso, eu próprio quero fazer o exit, e estou a passar aqui o A para a função exit, que é o que me devolve depois aquele valor, o 15, como valor de return, ok? Mas o que eu estou aqui a dizer é, não quero que uses a função return e quero ser eu a fazer o meu exit usando esta função. Eu podia chamar aqui outra função qualquer do syscall, ok? Porque ao declarar esta library, este Sim, header eu sei file, que é isso, eu percebo perfeitamente que é isso, mas eu só não estava a entender. Então o exit salta ao return, é isso? o return chama o exit internamente. O exit, ok. Ok? Mas é mais um passo. Eu não quero esse passo. Eu quero ser eu a chamar o exit. Ok? Sim. Percebeste? Sim. Incluíste o UniSTD porque o exit vem de lá. Certo. Pronto. Yeah. Qual é a desvantagem disto? Isto só vai funcionar em sistemas que tenham o syscall a ser chamado naquela função. Ok? Sim. Para garantir que, por exemplo, que este programa funcionava em todo o lado, eu tinha que compilar isto de forma estática. Ok? Tinha que compilar... eu agora... Não, tirei o exit. Eu tirei o exit Não percebi, não percebi. Tinhas de compilar de forma estática para quê? Se eu quisesse que o meu programa, por exemplo, que eu quero enviar o meu programa como malware para N gajos, e eu não sei que sistemas operativos é que eles têm. Se eu tiver a fazer uma chamada ao syscall, nada me garante que o teu sistema, mesmo que seja um x86, vá saber... Pode estar num Unix ou numa outra versão em que os syscalls não estejam mapeados nos teus sistemas. Certo? O que é que acontece? Eu, para garantir que isto corre, eu tenho que chamar o fecheiro como... Eu tenho que compilar o fecheiro como static
vocês veem aqui na parte de cima que o meu executável tem 15 capas, ok? Tem 15 capas, mas a desvantagem é que só corre em alguns sistemas. Pode ser em quase todos, mas na realidade pode ser só em alguns. Se eu quiser garantir que o meu programa corre em todos os sistemas, eu tenho que o compilar de forma estática. Da maneira como está agora, está de forma dinâmica, em que ele carrega libraries do sistema para conseguir executar o programa. Se eu fizer isto, e se fizer LS, vocês já percebi. E ele vai buscar as dependências todas. Certo? O meu executável agora tem 700 capas. Quer dizer, o que é que ele fez? Diz, ok, estás a compilar isso de forma estática, eu vou pôr dentro do fecheiro todos os comandos e todas as bibliotecas e tudo o que tu precisas para que chames isto de onde chamares. Isto vai sempre funcionar. Como tu queres, como tu estás à espera que funcione. Mas se é assim tão fácil, ou seja, se é só aumentar o tamanho, na prática, porquê que há malware que não consegue correr em certos sistemas operativos? Não, porque provavelmente a signature, tu mandas um fecheiro estático primeiro, se calhar é uma red flag em alguns sistemas, não é? Fecheiros tão grandes, porque é que estou a mandar um fecheiro tão grande? Depois lá os EDRs da vida ou os antivírus vão checar isto e vão ver, está aqui qualquer coisa fixe. Não checando, mas não correndo mesmo, porque eu vejo às vezes, pronto, se calhar estava em Milton, era até a melhor pessoa para lhe fazer isso. Uma pergunta, mas é porque às vezes vejo malware que diz, este malware só corre específico para Mac. É sempre melhor, não é? Ter um produto que corra para o máximo de máquinas. Mas o Mac é um bocadinho diferente, porque se o processador não for based x86, o source code que estás a correr o executável, imagina, este source code só funciona em x86. O Mac usa aqueles processadores M2 que, se não forem compatíveis com a Intel, este software não vai correr lá. Ok? Certo, mas pronto, o Windows, por exemplo, que há uns só correm o Windows outro Linux, poderia ser eventualmente... Que é a forma como são compilados, não é? Pois. Um programa do Windows não corre em Linux e um programa de Linux não corre no Windows. Não é? Sim, mas dessa forma correria estaticamente. Não, porque as instruções são diferentes. Ou seja, as instruções para o processador são iguais, mas os headers dos fecheiros que são considerados executáveis no sistema são diferentes. No Windows é um PE, não é? É um Portable Executable. No Linux é um ELF64, que tem uma série de headers, tem outros fecheiros, tem outros bytes no início que dizem, isto não é um executável. Estás a perceber? Ok. Uhum. Percebeste essa parte? Sim. Pronto, eu se calhar avançava aqui um bocadinho mais para... O objetivo agora era mostrar-vos que a gente consegue ir encolhendo o C quase ao ponto de ficar... a gente passa aqui para o exemplo 4. O exemplo 4... Aqui, só por uma questão de tempo, que eu queria vos mostrar a parte da shell. Isto é o executável. x02. Este é o mesmo. Eu quero-vos mostrar agora como é que nós conseguimos estar a incluir programas em assembly no nosso source code. Em C, por exemplo, ou noutra coisa qualquer. E depois usarmos o assembly para chamar uma shell do Unix, neste caso, estamos a correr em Unix. Deixem-me só procurar aqui o file. Qual deles é que agora já não... Tinha a sequência assim, tenho que ver qual é que é aqui. Se calhar o hello. .s. Só fazer comigo. Ok, este aqui é o mesmo programa, ok? Mas usando o AT&T e sendo compilado pelo assembly do GCC ou com o NASM, mas deixem-me só mostrar-vos aqui. O que é ponto .s? Eu vou fazer aqui. Diz?
.s, normalmente os fecheiros assembly terminam em .s ou .asm. Ok. Alguns compiladores, quando tu queres passar a informação que estás a compilar um assembly, tens que dizer, o fecheiro tem que vir em .s, senão ele não considera aquilo um assembly. Está a ver? É só uma forma de eu já te explico. Certo. Aqui a gente vai perder aqui umas partes importantes, mas pronto, olha, é por causa do tempo, também já são 10h30. Até agora temos estado a compilar os programas com o NASM. Este programa, como está feito, se vocês pararem, tem ponto global _ start, tem o external put, external exit, é mais fácil apontar. Portanto, tem o start, que é o entry point. Estes extern puts e este extern exit, o que isto diz ao compilador é que eu quero usar uma função externa ao meu programa, que está nas libraries do sistema operativo. Okay? Normalmente é no libc do sistema operativo. E porquê é que eu estou a chamar funções em C dentro do meu programa? Porque se eu quiser mostrar esta mensagem do Hello World em assembly na minha shell, na minha command line, eu tinha que fazer o código todo para fazer o output de uma variável, neste caso que é esta, para o screen. Isto são uma série de instruções em assembly. Então, para facilitar a vida, tu consegues dentro do assembly chamar funções de C. Ok? Isto como está feito para ser compilado com o assembly do GCC ou do GNU, em vez de chamar o ASM, vou chamar o AS, que é o assembly, se vocês virem aqui version. Está a ver? É o GNU Assembler, que faz parte do package de compilers que a GNU tem. Tem o GNU GCC, depois tem os outros para os outros CPUs, como vimos no início. Eu, para compilar isto, teria que fazer hello.o, hello.s. O ponto .o porquê? Porque eu vou ter que gerar o object file primeiro. Ok? Tenho que fazer isto em 2 passos. Vou compilar com o AS e agora vou linkar. Aqui eu tenho que passar, esta parte por acaso perdemos e era gira, mas depois no fim, se ainda der tempo, eu explico. ld.so, eu tenho que dizer qual é o linker que vai executar este programa. Ok? E vou gerar o exe hello com o meu object file. Ok? Se eu chamar agora o hello, tenho ali hello from ASM. O que é que ele fez? Usou o put, que é o put string do C. Vocês veem aqui. Como é que isto funciona? Eu declaro existe um programa em assembly tem 3 secções. Tem a secção do text, que é o source code, a secção da data, que são a declaração das variáveis que não está aqui, porque aqui não há variáveis, e tem a secção, desculpem, tem o text, o code e o data. O text é o source code, o code são as variáveis e o data são os códigos estáticos que a gente quer passar no programa. Ok? Eu estou a declarar uma variável chamada message, do tipo ASCII, isto quer dizer que ele olhando para isto sabe que estou a passar aqui caracteres que são texto, e entre parênteses meto o texto que eu quero declarar. E o que é que ele faz? Ele, neste endereço de memória, vai-me reservar esta quantidade de bytes e vai terminar isto com /0 para dizer, ok, aqui tens a tua string. E ele depois sabe internamente quantos bytes são. Ok? Quando compilar, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sabe, ok, tu queres declarar uma variável com X tamanho e queres pôr lá isto dentro dos bloquinhos. O nosso programa, quando corre, vai para o start. O start move, aqui não se esqueçam que isto está em AT&T, porque eu não pus Intel, move o pointer desta variável, message, que é o primeiro endereço de memória onde esta variável existe, para dentro do RDI, que é este registro serve como primeiro parâmetro quando chamas uma função. Qualquer função que chames em assembly, se queres passar esse parâmetro se queres passar um valor como um parâmetro para uma função, tens de pôr no RDI. Lembra-se que eu disse que cada registro tem uma função específica? É aqui que isto é usado. O RDI
uma das funções específicas é o primeiro parâmetro. Ele funciona como o primeiro parâmetro que é passado para dentro de qualquer função que tu chames. Aqui estou a chamar a função put. Ele sabe que, ok, quando chama ao put, vai ver o que é que está no RDI para ver se está lá alguma coisa que seja relevante para ele. E vai perceber que está um pointer para esta variável. O puts internamente tem uma série de código que diz assim, ok, então no primeiro byte, qual é o que é que lá está? Ele vai dizer, é um H. Ok, então mete o H no ecrã. E ele escreve o H. E avança um byte. A seguir, qual é o segundo byte? O segundo byte é 0? Não. Então o que é que tem lá? É um E. Então mete o E no ecrã. L. Por aí além até chegar ao M. Quando lê o M, lê. Qual é o byte a seguir? É um /0. Se é /0, então esta mensagem terminou. Eu saio da função. E ele a seguir chama a função exec. Syscall? Aqui não é o syscall, mas são chamadas a funções que estão na library, na libc que o sistema operativo tem. Ok? Não é o syscall porque eu não estou a chamar as funções do syscall, mas são funções de outra biblioteca. Porque eu posso terminar o meu programa como eu quiser. Ok? Uma parte interessante aqui que... Bem, eu vou-vos mostrar o último exemplo e depois explico esta parte, que esta parte é fixe do ponto de vista de... Agora vou-vos mostrar a shell e depois explico-vos esta parte, que esta parte é boa do ponto de vista dos exemplos de cybersecurity, porque isto permite executar... Este comando permite executar executáveis que tu não tens permissões para executar. Ok? Mas já vos explico porquê. Para o último exemplo... A gente vai ver uma shell, um exemplo de fazer uma shell que na realidade não é prática, porque não é uma shell que tu mandes para alguém e depois sirva para alguma coisa de ti, mas tens aqui o exemplo de como fazer uma pequena shell em que podes ganhar acesso a uma shell. O que é que eu fiz? Cat shell? Não, estou a ver se estava cat shell.s. Ok? Se eu quiser fazer uma shell para o sistema operativo, é assim que eu faço. E vocês veem que são meia dúzia de chamadas. E recorro mais uma vez ao syscall. Porquê? Porque o syscall tem uma função que é o sysexec. Que vocês podem ver aqui. No man2 exec. Ou é man3, se calhar. Exato. O syscall tem uma função que é o exec. E o exec o que é que precisa? Isto é a declaração da função. O exec, para eu chamar o exec do meu programa, o que é que eu preciso? Que é o exec-cv neste caso. Eu preciso de um caminho para o fecheiro que eu quero chamar e de argumentos. Ok? No nosso caso, o que é que eu preciso? Eu quero chamar o bin.sh. Eu quero executar uma shell do meu assembly. Então eu declaro uma variável como se fosse texto. Ok? O db quer dizer que é define bytes. Em vez de eu estar a definir isto como se fosse uma string, eu estou a dizer que cada slot de memória é um byte. O primeiro byte é uma barra, por acaso são caracteres, não interessa, mas para o sistema operativo, para o sistema é como se fossem bytes, e está a ter um número lá. O segundo caractere é um B, um IN, vocês perceberam, até o H, e depois aqui digo que o último é um 0, que é para fechar, para dizer, olha, para o sistema operativo saber, só tens que alocar memória nesta quantidade de bytes, porque aqui termina a minha alocação. E o que é que isto faz? Mais uma vez, vai ao start. O start move para o RAX a função do syscall, como eu vos disse há bocado. Se eu quiser chamar o syscall, o RAX tem que ter o número da função, e a função do sysexec é o 3B. Existe uma tabela depois que vocês podem consultar no Google, que diz todas as funções que podem chamar do syscall e qual é o respectivo código da função. Acho que normalmente dizem em decimal, a dizer isto é a função 65. Ok? Mas depois vocês já sabem, querem chamar a função em assembly, convertem para hexadecimal, ou até podem pôr aqui o número em decimal, não precisa ser em hexadecimal. Recapitulando, para correr uma função do syscall, a minha primeira premissa é eu tenho que carregar no RAX a função que eu quero correr, e a função é o exec, e para correr a função do exec eu tenho que passar vários parâmetros. O primeiro parâmetro, como vos disse, o RDI, é o registro do processador que recebe o primeiro parâmetro. Eu quero passar um pointer para o command. Mas esta função obriga-me a passar mais coisas. Se eu só passasse o RDI, isto ao crashava ou dava problemas porque o RSI e o RDX podem estar preenchidos. O RSI é o segundo argumento e o RDX é o terceiro argumento.
esta função precisa de um segundo argumento que é o argv. O que é isso? Se eu quisesse passar aqui no bin.sh, espaço, sei lá, a opção 1, espaço, shell, não interessa. Se eu em vez de correr... Não, aquilo não interessa, porque aquilo não são comandos verdadeiros. Se eu fizer /bin/sh, o bin.sh é passado para o RDI, o segundo parâmetro, que é o argv, é passado para o RSI, e o terceiro é passar para o RTX. A função obriga-me a passar esta coisa. Não quer espaços de memória vazios? Não, o 0 quer dizer que está vazio. É a mesma coisa que eu não passar aqui nada. Mas se não pusesses 0 e não pusesses nada? Se eu não pusesse nada, arriscava-me com o RSI. Eu, como não sei o estado do registro RSI, arriscava-me quando isto corresse, o RSI, o próximo byte do programa, o RSI já está preenchido porque houve qualquer coisa no passado que alterou o RSI e estar aqui, por exemplo, o número 50. E o 50 ia enviar o meu programa para uma zona de memória que é o 50 e ele ia tentar carregar aqui os argumentos que estavam nesta zona de memória. Estás a perceber? Certo. Eu ao passar o 0 estou a dizer especificamente, não há nada. Escusas de ir procurar alguma coisa porque não há mais nada. Se eu não passar, pode aparecer ali um número random que está. O processador ficou com esse registro da última vez que correu. Estás a perceber? Sim. Percebeste ou ficaste com alguma dúvida? Não, sim. Eu pensava que podia crashar ou criarem um buffer overflow, uma coisa assim, por ter esse... A cena mais simples é tentar ver aqui. Se tu, GDB, se corres aqui o GDB, o debugger, não tenho instalado, sudo apt install GDB. Enquanto isto instala, a gente vai vender este e depois já voltamos ali, eu já te explico essa parte com mais detalhe. Mas pronto, o que isto faz é isso mesmo. Start, é obrigatório mover para o RAX, como estou a chamar o syscall, eu tenho que dizer ao RAX qual é a função que eu estou a chamar, o RDI recebe o comando que eu quero executar, o RSI recebe os outros parâmetros. O RSI e o RDX recebem os outros parâmetros. Como não há, eu quero dizer que é 0. E a seguir chama o syscall. A função é o sysexec, como vocês viram no menu há bocadinho. Se eu compilar isto pode ser com o NASM, -f, ELF64, -o shell. E o shell acontece. Vou compilar, vou linkar. Ok? E se eu correr agora o meu programa em Assembly, que agora está código máquina, né? Não interessa qual é, que é o shell, eu tenho uma shell. Vê? Eu saí da minha shell, onde eu estava, e tenho agora uma nova shell que tem acesso ao mesmo. Se eu fizer o MI, há de ser com o user que eu estava a correr. Esta shell está com o meu user. Ok? Se eu souber que, imagina, eu posso embutir este código numa aplicação que força a que a tua aplicação chame esta parte deste código e este código a seguir, se tiver um exploit em algum sítio, invoca esta shell da mesma forma como vocês invocam quando às vezes usam aqueles exploits por command line e no Python e chamam uma nova shell porque aquele programa tem um buffer overflow, uma coisa qualquer em algum sítio e invocam a shell. Aqui é a mesma coisa, só que em assembly, não é? Vocês conseguem, se eu fizer exit, eu saio daquela shell e volto para a minha shell. Ok? O que é que eu quis dizer com aquilo, com esta parte aqui atrás, onde é que está? Vou puxar aqui mais. Isto aqui, isto é importante. O LD, o LD, o que é que está? Pronto. Este LD é um executável, ok? Está a ver? Eu corri o programa e ele diz-me: preciso de mais informação. Eu posso chamar o LD para correr o bin ls. Ok? E fez-me um list, como se eu tivesse chamado o comando ls. Mas o que é que isto está a fazer? Isto é um linker, ok? Que é uma biblioteca dinâmica que o sistema operativo corre. Todos os vossos programas, se forem dinâmicos, e se nós fizermos aqui um readelf ao bin ls,
delve menos D, acho que é D ou F, menos D. Ok? Estão a ver aqui? Este é ao dizer que tenho aqui shared libraries, quer dizer que este meu executável é um executável dinâmico, ou seja, precisa de bibliotecas extra para correr. E o responsável no sistema operativo para correr isso é o linker, que é esta Dynamic Library, que é o LDSO, que é um fecheiro no sistema operativo. Okay? Normalmente os nomes que aparecem aqui, não este, acho que é este, não é este, é outro, eu já vos mostro. É um link para este executável. O que é que isto permite? Este programa permite fazer bypass às permissões de execução do sistema operativo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se vocês fizerem um mount de um share em que eu só tenho read e write permissions, ou só read permissions, imagina, vocês montam um folder chamado /mount /share, ok? E lá dentro tem um programa que se chama o calc. Mas este share não tem privilégio de execute, ok? Quer dizer que todos os programas lá dentro, mesmo que sejam executáveis, porque não tem privilégio de execute, eu não os consigo correr. Mas se eu tentar executar este programa, ele vai-me dar erro. Vai-me dizer que o cálculo não é executável. Mas se eu tentar executar este programa com o LD, com o Dynamic Linker, o sistema operativo vai permitir correr. Porquê? Porque este LD, o que este LD faz... Porquê é que isto não... Porquê é que tem linhas diferentes? Se eu fizer isto, o programa vai correr. Ele deu erro porque eu disse cannot open shared object file. No such file or directory. Porquê? Porque este programa tem privilégio de execução e este programa é um programa especial dentro do sistema operativo e todos os programas lançados por ele, não é bem todos, porque se eu transformar este fecheiro num estático ou alguma coisa qualquer, ele já não vai conseguir executar. Mas todos os programas que dependam de bibliotecas dinâmicas a serem carregados, o LD é confiável pelo sistema operativo para dizer assim, ok, todos os programas que tu lançares eu tenho confiança porque tu sabes o que é que estás a fazer, tu tens acesso a todos os processos. Então, vocês podem usar o LD para correr programas em shares que não são executáveis, ok? Isso eu explicava há mais informação acerca disto na info que eu tinha aqui, mas como isto demorou mais do que aquilo que eu esperava, acabámos por não falar sobre isso. Mas o que eu queria que vocês tirassem dessa parte que eu iria explicar era esta parte, que é todos os vossos programas são todos os programas que correm num sistema operativo que não sejam estáticos são passíveis de serem executados fazendo bypass. Quer dizer, isto não é um bug, não é? Isto é feito de propósito, mas tens de saber o que é que estás a fazer. Tu podes usar o LD para carregar dinamicamente um fecheiro que é dinâmico, fazendo bypass também às permissões do executable daquele folder. Okay? Tem alguma dúvida? Eu não sei se desculpamos aqui algumas coisas, mas pode ser que mais à frente a gente consiga fazer mais aqui alguma coisa. Impecável, obrigado pelo este bocadinho. Pá, eu aprendi imenso, ainda continuo um nível muito inicial, mas percebi tudo o que disseste e consegui compreender 90%, portanto sai daqui muito mais rico.